O desejo de Zaqueu era de avistar o Messias, o Cristo. Eu quero falar para você diretamente nessa câmera aqui. Isso mesmo, você. Qual é o seu desejo perante o Cristo? Qual é? O desejo de Zaqueu era de ver o Cristo, mas nos céus o próprio Deus já tinha estabelecido algo para com a vida de Zaqueu. Está no ar, Momento com Deus, palavra de reflexão. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Prepare-se para ouvir uma palavra de reflexão ao vosso coração. Momento com Deus. Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. A partir de agora você está no Momento com Deus, palavra de reflexão. Aonde quer que você esteja, eu quero chamar a sua atenção para a exposição bíblica da palavra do Eterno Deus. Eu quero chamar a sua atenção para um texto sagrado que se encontra-se no terceiro evangelho, escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 5, aonde está escrito: E, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Meus queridos irmãos e a todos que a partir de agora têm a oportunidade de participar dentro dessa plataforma digital na programação Momento com Deus, palavra de reflexão, com esse que vos fala, pastor João Paulo Ferreira. Esse texto sagrado que eu acabei de verbalizar, terceiro evangelho, escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 5, para ser bem preciso. Eu não vou entrar no fundo histórico falando sobre quem foi Lucas, ou muito menos a pessoa que Lucas aborda, aonde ele verbaliza acerca desta passagem bíblica, porém, serei objetivo naquilo que o Espírito de Deus já tem ministrado ao meu coração. Observa que o evangelista Lucas, ele começa falando que Jesus, ele olhou para cima. Observa que este olhar do Cristo foi quando ele estava indo até a cidade chamada Jerusalém, rumo ao Calvário. Só que antes de Jesus ir entrar na cidade chamada Jerusalém, Jesus faz questão de reunir os seus apóstolos e ele chama, convoca, isso é, capítulo de número 18, versículo de número 31 do terceiro evangelho, escreveu Lucas, aonde Jesus havia convocado seus discípulos para ir até a cidade de Jerusalém. Porém, antes da sua partida, Jesus se faz necessário entrar na cidade chamada Jericó. Esse texto sagrado, partindo já de partida, para mim concluir, pois não quero causar nenhum enfado, que quando Jesus entra na cidade chamada
Jericó está com Jesus, os seus discípulos. Existe também ali uma massa humana de pessoas que queria estar perto do Cristo, queria ouvir a sua palavra. Porém, naquela cidade existia um homem que era muito conhecido, denominado como Zaqueu. Zaqueu, ele era chefe dos cobradores de imposto, trabalhava para o Império de Roma, que quando Zaqueu soube que Jesus estava na cidade chamada Jericó, ele tenta se aproximar do Cristo, mas não consegue por causa da multidão e também ele era de pequena estatura. Mas o evangelista Lucas, ele escreve com muita precisão dizendo que Zaqueu, sabendo da rota aonde Jesus iria passar, ele sobe em cima de uma árvore. Ninguém viu, aleluia, ninguém viu Zaqueu subindo naquela árvore. Mas Zaqueu sobe. Por quê? Porque o desejo de Zaqueu era de ver Jesus. O desejo de Zaqueu era de avistar o Messias, o Cristo. Aleluia! Eu quero falar para você diretamente nessa câmera aqui. Isso mesmo, você. Qual é o seu desejo perante o Cristo? Qual é? O desejo de Zaqueu era de ver o Cristo. Mas nos céus, o próprio Deus já tinha estabelecido algo para com a vida de Zaqueu. No dia chamado hoje, eu quero ministrar a bênção de Deus sobre você. Isso mesmo, talvez você tenha um desejo em teu coração. Esse desejo não veio pelo um acaso, é o próprio Deus que injetou na tua alma. Portanto, no dia chamado hoje, se você se posicionar, fazer um ato de fé, um ato de adoração e atrair a presença de Deus sobre a sua vida, com certeza, Jesus não só vai te ver, mas Ele vai falar contigo, porque Ele é Deus. Partindo para a finalização, fixar nessa câmera aqui, eu quero dizer para você que Zaqueu está em cima da árvore, porque Zaqueu queria ver Jesus. E Jesus está andando sobre a cidade. E que quando ele vai se aproximando da árvore, em cima da árvore, o coração de Zaqueu começou a bater forte, porque o seu desejo estava sendo preste a se realizar. Por quê? Porque ele queria ver Jesus. E o texto fala que quando Jesus chegou naquele lugar, qual era o lugar? Lugar aonde Zaqueu estava. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, aleluia, está escrito, viu. Pastor, Jesus viu quem? Zaqueu. E que quando Jesus viu Zaqueu, Jesus disse o que para ele? Zaqueu, olha só, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu acho muito edificante a palavra hoje. Tem coisas na nossa vida que no mundo espiritual Deus ele tem pressa, e existe coisas dentro de nós que nós devemos se posicionar. Não é amanhã, não é depois,
é hoje. Isso mesmo, hoje. Você lembra daquela fala que o profeta Isaías, no capítulo de número 55 do seu livro, para ser bem preciso, versículo de número 6, Isaías ele diz o quê? Buscai ao Senhor. Haja vista que a palavra Senhor aqui é Deus. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Está falando de oportunidade. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. O que é isso? Se posicionar. Talvez estou falando com alguém que conhece a palavra de Deus. Você cultua a Deus. Isso mesmo. Você é um adorador. Você é uma adoradora de Deus. Mas o que está faltando, sabe o que é? Se posicionar. Se posicionar onde? Diante de Deus. Por quê? Porque Deus, irmãos, é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele te conhece, Ele também me conhece. Ele te sonda, Ele te esquadrilha. Você lembra do que diz a palavra de Deus? Sem que haja uma só palavra na minha boca, tudo o Senhor conhece. O Senhor conhece o meu deitar e o meu levantar. O Senhor conhece. Sem que haja uma só palavra na minha boca, tudo o Senhor sabe. Jesus disse para Zaqueu, já estou partindo para a finalização. Jesus disse para Zaqueu, desce depressa. Eu imagino agora uma multidão, porque está escrito que uma multidão seguiu Cristo. Agora pensa comigo, uma multidão está seguindo Jesus na cidade de Jericó. Juntamente com Jesus está os apóstolos. Jesus para de frente uma árvore, ele olha para cima e chama pelo nome uma pessoa de figura pública, uma pessoa conhecida na cidade, famosa, tinha poder aquisitivo, mas agora estava onde? Em cima de uma árvore. Por quê? Queria ver Jesus. Aleluia. Mas que quando Jesus chama pelo nome, ele diz o quê? Desce depressa. Porque não é amanhã, mas é hoje que me convém pousar na tua casa. Eu não quero entrar no texto, no fundo histórico desse sermão, para não sair daquilo que o Espírito já ministrou ao meu coração, tá? Mas se você for acompanhar nesse texto sagrado, você vai ver que muitos ali, eles passam a murmurar. Aqueles que estavam seguindo a Cristo, adorando a Jesus, passaram a murmurar quando ouviram da boca de Jesus dizendo: hoje me convém pousar na tua casa. Por quê? Porque todos conheciam quem era Zaqueu. Ninguém gostava de Zaqueu, e muito menos de publicano, cobradores de impostos. Ninguém gostava. Os impostos naquela época eram os impostos absurdos, tá? Ninguém gostava. Mas que quando Jesus disse, hoje me convém pousar na tua casa, a palavra pousar significa passar a noite. Pois bem, muitos ali repreenderam, murmuraram, por quê? Porque pensava que Jesus iria passar a noite na casa de Zaqueu. Mas que quando ele disse,
hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia! Não era a casa onde Zaqueu morava com a sua família. A casa que Jesus estava se referindo era uma casa chamada tricotomia. Pastor, o que é tricotomia? Corpo, alma e espírito. Jesus está dizendo: estou indo ao Calvário em Jerusalém. Mas antes de chegar em Jerusalém, eu vou entrar na casa de um homem chamado Zaqueu. A casa aonde Jesus entra, casa chamada tricotomia, corpo, alma e espírito. A casa onde Jesus entra tem transformação, tem mudança de vida. Preste atenção. Jesus não entra na casa de quem é santarrão. Jesus não entra na casa de quem se sente justo, pois todos nós somos pecadores e sujeitos ao pecado. Mas na casa do pecador arrependido, aonde Jesus entra, existe transformação. Eu quero falar para você, olhando para essa câmera aqui. Isso mesmo, você que parou para assistir este vídeo. Talvez você antes adorava a Deus, servia a Deus. Agora é uma casa vazia. Aleluia. Você é uma casa onde já não sente mais a presença de Deus. Deus me traz dentro dessa plataforma digital, nesta programação Momento com Deus, palavra de reflexão, para dizer para vós outros, dependente do teu erro, da tua falha, do teu pecado, se você se posicionar no dia chamado hoje, invocar o poder de Deus, Deus vai se revelar para você. E a casa que antes era vazia vai ter espaço para a presença de Jesus de Nazaré. Partindo para a finalização, eu quero refrasear a fala de Jesus. E a fala foi essa. E olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Para finalizar, eu quero finalizar falando as palavras do rei Salomão. Quem foi Salomão? Um dos filhos do rei Davi. Salomão que edificara a casa do Senhor após assumir o trono real, isso é, em Jerusalém. Salomão, ele escreve com muita precisão um dos livros dos Salmos, para ser bem preciso, Salmo de número 127, verso de número 1, Salomão disse: se o Senhor, haja vista que a palavra Senhor aqui é Deus. E Salomão diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edifica. Eu quero verbalizar com muita precisão, olhando para essa câmera, como também para essa câmera, dizendo que se Deus não edificar a minha casa, se Deus não edificar a sua casa, em vão será o nosso trabalho
aqui na terra. Eu quero finalizar esta humilde participação dentro dessa programação Momento com Deus, palavra de reflexão, dizendo para vós outro: abra a porta. Isso mesmo, pastor, abrir a porta? Abra a porta para Jesus entrar. E eu quero falar bem compassivo agora para você. Isso mesmo, abra a porta. Mas não é a porta da sua casa, não. É a porta chamada tricotomia: corpo, alma e espírito. Abra a porta do teu espírito. Pastor, o que é espírito? É a tua mente. Isso mesmo. Pastor, o que é a alma? É o fôlego de vida. O que é o corpo? A matéria. Isso mesmo, aquilo que te põe de pé. Abra no dia chamado hoje o teu espírito e diga: Jesus, a casa está aberta. Entre, faça morada em mim. Aleluia. No último livro da Bíblia, conhecido como Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20, está escrito: disse Jesus: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta da sua casa, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Abra a porta da sua casa para Jesus entrar. Não sei se você errou, não sei qual é o teu pecado, não sei qual é a fraqueza, o dilema, a raiz de amargura que tem te acarretado, não sei. De uma coisa eu tenho certeza: essa palavra aqui, ela é viva, ela é eficaz e ela tem poder de mudar a história do homem e da mulher. Que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, possa te abençoar aonde quer que você esteja. Este daqui foi mais um vídeo Momento com Deus, palavra de reflexão com esse que vos fala, pastor João Paulo Ferreira. Shalom, Adonai a todos e até o próximo vídeo, querendo Deus. Mas antes de finalizar, eu quero olhar para essa câmera aqui. Eu quero convidar você, isso mesmo, você que ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube, PR. João Paulo Ferreira. Não perca tempo, inscreva-se no canal e seja edificado por centenas de mensagens que vão edificar a sua vida, a sua casa. E para aqueles que já são inscritos em nosso canal, meu muito obrigado. Que o eterno Deus te cubra com toda sorte de bênção, tá bom? Que Deus em Cristo lhe abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus. Amém. Gostou? Deixe seu like.